Tudo bem? Na nossa última aula, na verdade nos nossos dois últimos vídeos, a gente começou a discutir o problema do conhecimento na modernidade. A gente viu que tanto Descartes quanto Hume colocaram o sujeito no centro do conhecimento. O sujeito agora é o ponto de partida. Só que o Descartes e os racionalistas, eles iam por uma via diferente. Eles consideravam que as ideias que você encontra dentro do sujeito, ideias que nascem com ele, ideias inatas, vão ser o ponto de partida para se construir o conhecimento. Já os empiristas vão dizer, não, a nossa mente é uma tela em branco, uma folha em branco, não tem nada lá. Quando os sentidos trazem informações para a gente começa a ter o conhecimento. Então era esse o nosso probleminha. O Descartes tinha um ponto de partida muito bom, que é o penso, logo existo. Você não consegue duvidar desse sujeito pensante. Não dá. Porque se você duvida, você pensa, se você pensa, você existe. Só que o problema de um sujeito racionalista é que ele tem dificuldades para mostrar que a experiência, que o mundo externo tem alguma validade. Dá muito trabalho. E no final das contas, a experiência nunca vai ter um papel muito decisivo. O que é curioso, porque eles estão se valendo do método científico, a ciência moderna, e na ciência moderna a experiência é extremamente importante. Eles não conseguem. Agora o Hume e os empiristas vão por um outro caminho. Eles vão mostrar, ora, tudo começa com os sentidos. Não tem jeito. É uma posição muito boa? Sim, é muito boa. A experiência ganha um grande destaque. Só que ela vai levar a algo bastante desagradável. De novo, em relação às ciências. Porque o problema de uma teoria do conhecimento que parte da experiência sensível é que a experiência sensível sempre será única, individual, particular. Ela nunca vai te permitir um juízo que seja universal. E esse é o problema. A ciência faz juízos universais. Esse foi o problema que o Hume colocou, escancarou pra gente quando ele falou sobre a causalidade. A noção de causalidade está no ar. Ela não tem uma base firme. Ela só existe na nossa mente. Então como é que a gente usa a causalidade para tudo? A ciência usa todo momento. O Hume vai dizer que o que garante a causalidade é o hábito. É o fato de que a gente vê eventos semelhantes muitas vezes e a gente começa a acreditar que todos os eventos futuros que forem semelhantes a esse vão ser iguais. Então veja, era um problema difícil. No século XVIII, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter a física voando, ciência moderna bombando, porque a figura do Newton já faz presente. Sabe a física newtoniana, aquilo que você estuda no colégio, o ensino médio sempre te faz estudar física newtoniana. O sujeito basicamente estava explicando o universo todo agora. O Newton vai ser soberano por uns 200 anos. Então a ciência estava arrebentando. Em contrapartida, a filosofia ainda estava lá capengando entre a posição racionalista e a posição empirista. É aí que vai surgir o nosso amigo, personagem da aula de hoje, o Kant. Cante sempre, todo mundo deve cantar. E o Kant ele é muito, muito, muito importante. Por que ele é tão importante? Porque as contribuições dele é como se fosse uma espécie de Aristóteles da modernidade. Quando ele fala sobre teoria do conhecimento, que é o nosso tema de hoje, você vai ver que ele dá uma resposta a esse problema que a filosofia não pode mais ignorar. Você pode até tentar fazer diferente do Kant, mas vai ter que considerar o Kant. Não dá para ignorar a resposta dele. A resposta dele no campo da ética, absolutamente fundamental. Quando a gente fala hoje de direitos civis, por exemplo, o que é que sustenta o direito civil? Ora, uma teoria ética do tipo do Kant, a ideia de direito natural. No campo da estética, o sujeito é absolutamente impressionante. Ele também tem contribuições extremamente impactantes quando vai se falar sobre o belo, sobre o juízo. Fantástico. O cara é incrível. E, veja, ele te dá até uma lição de vida. Veja que momento bonito. Um momento que cai lágrimas e toca aquela musiquinha bonita. Por quê? Porque ele vai publicar, tem 3 grandes obras do sujeito que são fundamentais. É como se fosse o ponto de partida. Aquelas 3 obras são incrivelmente importantes e as outras são desdobramentos
pensamento maior. Ele vai escrever a Crítica da Razão Pura, que é a que trata do problema do conhecimento, só que ele vai escrever isso aos 57 anos de idade. O sujeito até então, ele não tinha feito nada de muito relevante. Veja, é um momento que a gente pode se dizer, claro, com cautela, que a gente é até semelhante ao Kant. Hoje, eu sou tão insignificante quanto o Kant era, até que ele escrevesse a Crítica da Razão Pura. Depois da Crítica da Razão Pura, aí não. Aí ele se torna o grande nome da filosofia. Mas até então ele era um professor universitário, como outros professores. Então, se você não fez nada até hoje, fique tranquilo. Já tem chance ainda. Então Kant escreve a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e, por fim, a Crítica do Juízo. 3 obras fundamentais. Se um dia você quiser aprender filosofia de verdade, senta a bunda na cadeira e começa a ler. Então veja, o Kant, ele se insere nesse momento da modernidade em que a razão ela é muito valorizada. Que você não reconhece acima de si nenhuma autoridade. Você vê com maus olhos essa ideia de se subordinar a alguém. Porque a sua razão vai ser a rainha, a guia. É a sua razão que tem que te orientar. Mas o Kant vai perceber que isso não é razão para você não colocar a sua razão sob o olho da crítica. Você tem que investigar a sua razão. Você tem que criticar sua própria razão. É por isso que a filosofia do Kant também é conhecida como criticismo, uma filosofia crítica. Por quê? Porque é como se o Kant pegasse a razão, botasse ela no banco dos réus, ela criasse um tribunal, fosse julgar a razão. Ele queria saber o que a gente pode conhecer, quais são os limites do nosso conhecimento. Ele vai fazer aquilo que ele acredita que ninguém fez e que ele também não fazia, até que o dia que ele leu Hume. Ele vai dizer que Hume é o sujeito que vai tirá-lo do sono dogmático. É aquele tipo de filosofia em que você não pensa quais são os limites da sua razão. Você simplesmente sai fazendo. Você acredita que pode conhecer e começa a falar das coisas. Só que você nem sabe se você pode falar das coisas. Você não fez esse trabalho prévio, que é o que o Kant vai fazer agora. Então, para começar o trabalho, para ele achar o caminho saudável do conhecimento, achar como é que a gente conhece, quais são os limites do conhecimento, ele vai começar a estabelecer tipos de juízo. Por que tipos de juízo? Ora, o que é conhecimento? É você estabelecer relações entre as coisas. É você fazer julgamentos. É você ligar ideias da mente com o mundo material. Isso é conhecer. Ora, são juízos. Você diz, esse caderno é azul. Isso é um juízo. Então ele quer saber quais são os juízos que existem e quais interessam à filosofia. Ele vai encontrar 3. Primeiro, ele vai encontrar o juízo analítico. O que é um juízo analítico? É o tipo de juízo em que o predicado está contido no sujeito. O predicado B está contido no sujeito A. Significa que, se você fizer uma análise do sujeito, você já encontra aquele predicado. Por exemplo, quando você diz que todo triângulo tem 3 lados. Ora, qual é o conceito, qual é a definição de triângulo? Ora, é uma figura que tem 3 ângulos, que tem 3 lados. Significa que se você faz uma análise do triângulo, do conceito de triângulo, você chega a essa ideia de que, todo triângulo tem 3 lados. Esse é o tipo de juízo que não serve para muita coisa. Ora, por quê? Porque ele não acrescenta nenhum conhecimento novo. Esse predicado, esse conhecimento, já estava no sujeito. Sim, ele é certo e verdadeiro, claro e distinto, ele é. Mas serve para quê? Ele não acrescenta nada novo. Então não interessa a gente. Ora, esse tipo de juízo analítico, é muito próximo daquilo que os racionalistas encontravam. São verdades claras e distintas, só que você não encontra nada de novo. É só você fazer uma análise do sujeito, que lá vai estar o predicado. Então esse juízo não serve para muita coisa. Aí ele prossegue. Além do juízo analítico, ele vai encontrar juízos sintéticos a posteriori. Meu Deus, que complicado.
Não, não é. O que é um juízo sintético? Ora, juízo sintético é um juízo em que o predicado não está contido no sujeito. Ele não está lá. Ele se relaciona com o sujeito por uma síntese, por uma soma, algo a mais. Ele não está no sujeito. Quando você fala, este livro é azul. Por exemplo, esse aqui, que está na minha mesa. Este livro é azul. Ora, livro e azul foram adicionados, foram juntados. A posteriori, por quê, nesse caso? Porque eu só consegui juntar esses dois dados, o sujeito e o predicado, porque passou pelos meus sentidos, primeiro passou, chegou a mim, e aí eu fiz a síntese. Esse tipo de juízo é muito parecido com aqueles que os empiristas estavam trabalhando. Eu experimentei que este livro, esse em particular, é azul. Mas veja, é uma experiência única, particular. Daí eu nunca vou conseguir extrair uma afirmação universal, que era o problema que a gente já se encontrava. Então um juízo sintético, a posteriori, que vem depois da experiência, não é o que nos interessa. Ele não é suficiente para uma afirmação universal, para um conhecimento universal. Então ele não vai ser o suficiente para ciência. Não serve. Mas, felizmente, tem mais um tipo de juízo, que é o juízo sintético, aquele que o predicado não está contido no sujeito, ele é adicionado, só que a priori. O que é a priori? Significa antes da experiência. Então você vai ter um juízo sintético, em que você vai juntar um predicado mais um sujeito, porque a experiência te permitiu. Só que isso sempre vai ser particular. Só que também há a possibilidade de você encontrar um juízo sintético, que você junta um predicado mais um sujeito, e que não seja por causa da experiência particular. Esse tipo de juízo seria capaz de permitir afirmações universais, um conhecimento universal, porque ele não estaria preso à particularidade da experiência. Então você percebe que esse é o juízo que interessa à filosofia e interessa à ciência. É um juízo que acrescenta um conhecimento, porque ele é um juízo sintético, e ele vai permitir que você faça previsões, que você tenha universalidade, que você tenha um caráter geral dos fenômenos, porque ele não é a posteriori, ele é a priori. A questão toda é saber como exatamente pode surgir um juízo sintético a priori. É isso que o Kant agora vai ter que mostrar. Essa é a dificuldade. Aliás, essa é a graça também. Então vamos lá. Como é que pode se formar juízos sintéticos a priori para o Kant? Você já percebeu que juízos sintéticos a priori são fundamentais para o avanço do conhecimento. É quase como se ele estivesse concordando com os empiristas. Fala, não, é verdade. Já que estamos falando de juízo sintético, estamos falando de uma associação. Você está juntando um sujeito mais um predicado. Então os empiristas têm razão. Para conhecer, você precisa partir de algum dado do sentido. Então não vai ter jeito. Só que os empiristas se encontravam num problema, porque você vai ter um monte de dados, um caos, uma multiplicidade gigantesca de dados. Se você não tiver nada que possa organizar essa multiplicidade, não vai servir para absolutamente nada essa grande quantidade de dados. Vai ser só lá a multidão de dados que não servem para nada. Você precisa organizar, você precisa ser capaz de fazer isso, senão não vai ter conhecimento. E é aí que ele discorda dos empiristas. Ele vai dizer, ó, a mente humana não é uma folha em branco. Isso é uma bobagem. Ela não é uma folha em branco. E essa é a jogada do Kant. Ele vai tentar mostrar que matéria, os conteúdos do conhecimento que vêm dos sentidos, e a forma, a estrutura do nosso conhecimento, elas trabalham junto, ao mesmo tempo. Não tem uma separação. Porque se houver uma separação, não há conhecimento, na verdade. É isso que ele vai mostrar. Que está tudo funcionando ao mesmo tempo. É isso, inclusive, que vai explicar a universalidade do conhecimento. Então, como é que funciona, então, essa ideia de que matéria e forma vão funcionar juntas? Nos termos do Kant, para você já ir se acostumando, ele vai dizer que sensibilidade e entendimento trabalham juntas ao mesmo tempo.
Imagina o seguinte, tá vendo essa imagem bonita de tulipas lá na Holanda? Bonita, não é? Coisa belíssima. Agora imagina o seguinte, você, sempre que está experimentando a natureza, você usa um óculos escuro, como esse, um óculos escuro. Ora, quando você olha essa paisagem, só que agora, usando óculos escuros, você não vai ver que as cores, a experiência que você tem dessa paisagem é diferente. Por quê? Porque os óculos, eles modificam, eles são uma espécie de filtro na sua experiência com o mundo. Se você estivesse usando, ao invés de um óculos de lente preta, um óculos de lente avermelhada, isso modificaria? Modificaria também. Porque toda a sua visão passa através dessa lente. É mais ou menos isso que o Kant vai tentar dizer. É isso que o Kant vai mostrar. Ora, quando a gente experimenta o mundo, os sentidos, eles só podem entrar, a gente só pode receber esses sentidos, esses estímulos, se eles passarem pelo nosso óculos. O que é o nosso óculos? É a nossa estrutura de conhecimento. Não dá para você fazer isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Ah, deixa eu olhar o mundo sem esses óculos. Não dá. Sem os óculos você não vai enxergar. Assim como eu agora não estava enxergando. Agora sim, com os óculos certos, eu posso ver melhor. E é isso que ele está dizendo. Não tem como você experimentar o mundo se não for através das estruturas cognoscíveis que você tem. Das estruturas que possibilitam o conhecimento. Veja qual é a jogada do Kant. O que ele está fazendo aqui é... O sujeito é o ponto de partida na modernidade? É. Na verdade, ele é mais que isso agora. O sujeito, ele cria o mundo que ele conhece. É isso que ele está fazendo. Isso é brilhante. É fantástico o que ele está fazendo aqui. Então veja, ele começou trabalhando com juízos. Ele tem que entender quais são os juízos, qual nos interessa. Ora, ele tem razão. Os empiristas têm razão. Você precisa adicionar algum conhecimento. Então vai ter que ser um juízo sintético. Você vai ter que fazer uma adição no sujeito. Só que se for a posteriori, nunca será universal. Sempre será particular. Então o segredo é, temos que achar um juízo sintético que seja a priori, que não dependa da experiência. Que não esteja preso à experiência particular. Porque ele ainda, de alguma maneira, vai depender da sensibilidade. Só que é de uma sensibilidade pura. Olha, então ele vai tentar explicar que quando a gente conhece o mundo, as experiências que a gente tem são sempre resultado do nosso filtro. O nosso filtro é o quê? O que é o nosso filtro? Quais são as estruturas que formam o nosso intelecto? Ora, tem 3. Vai ter a sensibilidade, que é a intuição. Então, sempre que você recebe estímulos externos, elas serão moldadas, elas entrarão dentro dessa estrutura da sensibilidade, que é uma forma pura. É quase como se fosse um hardware, sabe? A nossa estrutura é assim, nós somos feitos dessa maneira. A gente só vai funcionar quando a gente colocar um software aqui dentro, mas ele roda segundo as nossas possibilidades. Ora, os sentidos fornecem o software, eles fornecem o conteúdo. A estrutura é o nosso intelecto, é a nossa capacidade de conhecer. Então a gente vai primeiro ter a sensibilidade. Depois que as coisas passam pela sensibilidade, elas vão encontrar um entendimento. O entendimento vai colocar esses dados da sensibilidade sob conceitos. A gente já vai falar desses conceitos e de como é que funciona a intuição, não precisa se desesperar. Ora, depois que ele já foi devidamente categorizado, a gente pode ter uma visão de conjunto desses estímulos internos e externos. Isso, quem fornece, é a razão, com as ideias da razão. Então são 3 partes aqui. Você tem a sensibilidade, a intuição, o entendimento e a razão. Entendimento e razão aqui são coisas diferentes. Então você não pode confundir. Kant usa isso aqui como termos técnicos. Então você fala entendimento é uma coisa específica, razão é outra coisa. Então essas formas da mente
esses instrumentos que a gente tem no nosso intelecto, você não pode imaginar que eles são alguma coisa com substância, com realidade. Não é isso. Não é isso que Kant está fazendo. O que Kant está dizendo é que são só instrumentos. São mecanismos que são acionados sempre que a experiência se apresenta a eles. É disso que se trata. Sempre que os sentidos aparecerem, esses mecanismos vão atuar. Então você já vai percebendo que o nosso conhecimento ele tem um certo funcionamento, ele depende dos sentidos, mas não são só os sentidos. Esses sentidos serão devidamente trabalhados pela nossa mente, pela nossa capacidade de conhecimento. Então você já vai vendo que, ao que parece, o nosso conhecimento vai ter um limite. Qual? Ele precisa sempre estar associado aos sentidos. Se não estiver, não será conhecimento. Só que aí você tem uma consequência interessante. É um problema que os antigos e os medievais jamais tiveram. Olha, se o Kant está dizendo que a gente só conhece aquilo que passa pelos nossos filtros, aquilo que é devidamente se encaixa no nosso hardware, significa que, inevitavelmente, a gente está conhecendo as coisas como elas aparecem para a gente. A gente está conhecendo, na terminologia do Kant, fenômenos. Não é mais a coisa como ela é nela mesma, a coisa em si. A resposta do Kant para o problema está acentuando agora de maneira decisiva um problema que a gente já começou com o Descartes. Qual é o problema? É que a gente começou a se afastar do mundo. O mundo começou a ficar difícil de a gente alcançar, porque a gente colocou o sujeito como ponto de partida. O Kant agora está criando um abismo. Por quê? Uma coisa é o mundo nele mesmo. Como que é o mundo nele mesmo? Sem que a gente olhe esse mundo, sem que ele passe pelos nossos óculos. Como é que é esse mundo? Essa coisa em si, esse númeno. Eu não sei. Não tenho como saber. É impossível saber. Ora, o que eu sei é que, como as coisas aparecem para mim, aí eu posso conhecer. O fenômeno eu conheço. Então você tem uma distinção aqui extremamente forte. Não há uma cisão imensa aqui. Uma coisa é o mundo nele mesmo. Como ele é? Eu não sei. Não tenho como saber. É impossível, uma pretensão gigantesca tentar falar da coisa em si. Lembra a coisa que para os antigos e medievais era o que nós aprendíamos quando fazíamos abstração? Ela estava aqui no nosso intelecto. Agora não, acabou isso. A gente perdeu a coisa. O mundo foi embora. A gente não consegue mais alcançar o mundo. A gente só trabalha com fenômenos. O modo como o mundo se apresenta a nós. Veja, é por isso que você começa a ver que o sujeito é quem cria o mundo que ele conhece. Então, já que a gente só conhece o fenômeno, o modo como o mundo aparece, quais são essas lentes que a gente tem? Quais são essas estruturas? Ora, as formas puras da sensibilidade. A gente nem está falando de forma pura, a gente está querendo fazer referência àquelas formas, aqueles mecanismos, aquele instrumental que a gente tem na nossa mente, no nosso intelecto, que vai moldar a experiência. É disso que a gente está falando. Não é depois que a experiência entra, não. É um instrumental prévio, é aquilo que está esperando, ele está parado. Se não tiver nenhuma ação dos sentidos, nada acontece. Você não vai ter nenhuma ideia aqui dentro. Mas a estrutura está aqui, está prontinha para receber. É uma caixinha. Assim que a experiência aparecer, ela vai entrar nessa caixa. Ora, as intuições puras são duas coisas: o espaço e o tempo. Ora, o que quer dizer isso, espaço e tempo? O Kant está dizendo que espaço... Lembra que o Descartes falava, ora, sobre o mundo extenso, sobre o mundo externo, a gente pode dizer que ele tem extensão? O Kant está dizendo, o espaço e o tempo não são coisas inerentes, intrínsecas às coisas.
são as estruturas puras da nossa sensibilidade. Quer dizer que qualquer estímulo que vier de fora, qualquer coisa dos sentidos que nos afetem, estarão inevitavelmente dentro do espaço e dentro do tempo. Então quer dizer que quando alguma coisa acontece, aconteceu uma experiência, sei lá, alguém jogou uma bolinha de papel em você, aí você fala, nossa, você teve essa experiência pensando nela, a bolinha veio de cima, veio de baixo, veio do lado, ou então ela veio antes, ela veio durante, ela veio depois. Não tem como você tirar isso da sua cabeça. Pensa por um momento. Pensa em alguma experiência que você tem do mundo em que não tenha espaço, que não tenha altura, que não tenha largura, que não tenha profundidade, que não tenha um ponto de referência. Pensa nisso. E pensa em alguma coisa que não tenha tempo, que não tenha uma duração. Só parar para pensar um segundinho. Veja, parar para pensar um segundinho. Não dá. Esse é o ponto. E isso é importante para o Kant conseguir explicar porque que a gente pode chegar a juízos universais. Ora, qualquer experiência, qualquer uma que ocorrer, ela sempre estará no tempo e no espaço. Não importa se as coisas sem a nossa participação são diferentes. Isso é insignificante. Você não tem como saber. Só que você sabe que sempre que acontecer com um ser humano, essa experiência será dada dentro do tempo e do espaço. Não tem como ser diferente, porque a nossa sensibilidade trabalha dessa maneira. Então aconteceu alguma coisa dos sentidos, pronto, a nossa estrutura de sensibilidade atuou. Veja, é por isso que o Kant diz que a nossa mente não é folha em branco. Os empiristas têm razão que a gente começa com os sentidos? Sim, eles têm razão. Mas os sentidos não chegam puros pra gente. Não. Eles só podem chegar dentro da nossa capacidade de sensibilidade. Qual é a nossa capacidade de sensibilidade? Como é que trabalha? Ora, com tempo e espaço. Então, se alguma coisa aconteceu dos sentidos, está dentro do porcaria do tempo e do espaço. Não tem como ser diferente. Então, o tempo não está nas coisas, o espaço não está nas coisas. É a gente que coloca isso neles. Como eles seriam sem a gente? Não sei. Não tem como saber. Não importa. Ora, passou pela sensibilidade. Qual é o caminho que vai seguir esse conhecimento? Passou pela sensibilidade, a gente tem dados, o nosso hardware já foi ativado, está funcionando. Ele vai agora ser devidamente organizado nas categorias, que são as formas puras do entendimento. O que o entendimento faz? O que essas categorias fazem? Elas vão unificar esse monte de impressões que os sentidos trazem pra gente. A gente vai ter um monte de impressões, múltiplas impressões. Porque isso faz parte, assim mesmo. Você tá aqui no momento em que eu gravo. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem o passarinho fazendo barulho ali do lado. Tem a vizinha falando aqui, falando alto. Eu fico preocupado se isso vai atrapalhar o microfone. Tem a luz aqui na minha frente. Tem um bocado de coisa que pode atrapalhar. Eu tô marcando o tempo aqui, olhando, veja. É uma série de impressões só nesse momento aqui, desse breve momento, em que eu estou gravando essa aula. Ora, no nosso dia a dia, a gente é inundado de impressões. A gente tem que organizar essas coisas, senão a gente não vai ter conhecimento nunca, jamais. É aí que as categorias do entendimento vão atuar. De novo, elas não são ideia, elas não têm conteúdo. Elas são um instrumento. Elas são conceitos puros, que vão se aplicar, elas vão se colocar sobre esses dados que a sensibilidade trouxe para a gente, que já são dados devidamente trabalhados pelas nossas capacidades cognitivas, pelo espaço e o tempo. Então já chega para a gente no espaço e no tempo. Quando chega para a gente aplica algumas categorias. O Kant vai dizer que ele vai encontrar 12 categorias. O que são as categorias? Ora, categoria de unidade, pluralidade, totalidade, realidade, negação, limitação, substância, causalidade, comunidade, possibilidade, existência e necessidade. Veja, são 12. E só pode ser 12, viu? É um dos momentos mais difíceis da crítica da razão pura, que é o momento que ele vai deduzir a tábua das categorias. Por que é importante que ele faça direito esse negócio? Porque ele está tentando mostrar
quais são os conceitos que formam a nossa estrutura cognitiva e que se aplicam a esses dados da sensibilidade. Não pode faltar um, não pode ter nenhum em excesso. Tem que ser a quantidade exata, porque ele está tentando mostrar como é que o nosso conhecimento funciona, quais são os limites, ele não pode errar. Para você ter uma ideia, vamos pensar em três dessas categorias. Substância, vamos pensar na categoria de causalidade, que não à toa causalidade, não é? A gente viu que esse foi um problema levantado pelo Hume, e o problema da existência. O que significa dizer que essas categorias vão trabalhar em cima desses dados dos sentidos. Ora, imagina, quando você fala uma coisa é isto, uma coisa é aquilo. Ou você fala, tal coisa é causa de outra coisa. Ou então você fala, isso existe. Eu pego o livro, esse livro aqui, e digo, este livro existe. Isto é uma coisa, isto é um livro. E é um livro que existe. Isso aqui, se existe, necessariamente foi feito por alguém. Veja que eu estou aplicando nessas categorias. Só que essas categorias não estão no livro. Esse livro que aparece para mim dentro do tempo e do espaço. Essas formas puras da sensibilidade que já enquadraram esse estímulo que eu recebi. Ora, mas eu recebo esse negócio, esse estímulo é muito mais do que só no tempo e no espaço. É impossível eu pegar esse livro na mão sem que eu diga, este livro existe. Eu atribuo imediatamente a ele a existência. É inevitável que, se eu tenho um livro, eu tenho que dizer, esse livro aqui não pode ter surgido do nada. Alguém tem que ter feito esse livro. Ele tem que ter uma causa. Se ele é um efeito, ele tem que ter uma causa. E esse livro, ele tem determinadas características. Veja, eu estou aplicando a ele a categoria de substância. Só que essas coisas estão na coisa que eu tenho na mão? No livro? Não estão ali. Não é algo que eu experimente. Mas é algo que eu atribuo ao fenômeno. Então, como é que o Kant resolve o problema da causalidade? É simples. Como é que a gente sabe que todo efeito tem uma causa? É o hábito? Não é o hábito. É a nossa estrutura de conhecimento que garante isso. Por quê? Como a gente não está conhecendo o mundo como ele é nele mesmo, enquanto coisa em si, mas só enquanto fenômeno, significa que qualquer fenômeno que aparecer para um ser humano, o fenômeno que aparece já é até uma redundância, porque a palavra fenômeno significa isso, aparecer. Mas qualquer fenômeno que se depare com um ser humano, imediatamente ele vai ser colocado em alguma das categorias do entendimento. Não há um único fenômeno nesse mundo que apareça um ser humano que não esteja sob a categoria de causalidade. Então, o que garante que a causalidade sempre está presente quando a gente tem uma experiência é que qualquer experiência vai se adequar à nossa estrutura de conhecimento. Então, é a gente que cria esse mundo que a gente conhece. É extraordinária a resposta. É incrível a resposta. Então, diferente do que o Aristóteles fez, por exemplo, que ele estabeleceu como um dos alicerces do pensamento metafísico dele a ideia de substância, o conceito de substância. Ele olhou para o indivíduo e disse, isso é uma substância. Ele tem uma realidade ontológica que é a partir dela que os acidentes vêm e vão naquele sujeito lá. O Kant vai dizer, não, a gente vê o mundo como substância porque essa é uma categoria do entendimento, é um conceito puro. Sempre que chega algum conteúdo dos sentidos, a gente aplica esse conceito nesse conteúdo. Então não há uma única experiência para a gente em que não haja a causalidade operando. Ela está lá trabalhando, sempre. Então o que garante que sempre haverá uma causa para um efeito é que o mundo que a gente trata aqui não é o mundo da coisa em si, é o nosso mundo, é o mundo dos fenômenos. Então, se é o mundo dos humanos, no mundo dos humanos tem causalidade. Percebe a resposta? É incrível. É absolutamente extraordinário. É por isso que a gente fala que o Kant
ele fez uma espécie de revolução copernicana. Porque o que o Copérnico fez lá no finzinho do século XV? O que ele fez? O que o Copérnico estava fazendo? Ele propôs a ideia de que não era a Terra que estava no centro e os astros giravam. Era o contrário. O astro estava no centro, o Sol estava no centro e a gente girava. O heliocentrismo. E o Kant está propondo algo parecido. Não é a coisa que está no centro e o ser humano gira. Não é a coisa que manda nesse processo de conhecimento, como era feito entre os antigos e os medievais. Não é a coisa que é do jeito que ela é, que a gente conhece porque ela é assim. Não é isso. Isso não deu certo. Chegou a um certo ponto que não funcionava mais. Então Kant fez o quê? Ele mudou o ponto de partida, a perspectiva. Ele falou, ora, quem está no centro é o sujeito cognoscente, é o sujeito que conhece. E o mundo vai girar à sua volta. Não é que ele está sendo egocêntrico aqui, mas ele está dizendo que o mundo que a gente conhece é criado por nós. Essa é a jogada, inclusive, da ciência moderna. É o cientista que cria a situação em que a experiência deve ocorrer para que ele tenha um determinado resultado. Pensa na física. A física fala em plano perfeito, em poli-ideal. Existem essas coisas? Não existem. Com esse cenário que o cientista cria, ele consegue, quando faz a experiência aqui no mundo real, prever qual será a consequência. Então ele consegue explicar, olha, se acontecer assim, é por causa disso. Se acontecer de outra maneira, é por causa disso. Então a ciência moderna, ela não está trabalhando mais com o mundo puro e simples. Não. Ela está criando um mundo no qual ela pode estabelecer as regras do jogo. E é isso que o Kant está fazendo agora com a filosofia. Ele está dizendo, sabe as leis que a gente encontra na natureza? Não é a natureza que tem leis, é o homem. O homem é o legislador da natureza. É o homem que, com a sua razão, que é um componente que todos os homens têm, é uma estrutura que todos têm, que opera da mesma maneira, seja lá qual for a época, seja lá qual for o lugar. É justamente porque todos têm essa mesma estrutura racional que a gente pode falar de universalidade. Esse é o ponto. Um ser humano será racional. Ora, a razão só funciona de uma maneira. E é isso que ele está explicando, como é que essa razão funciona. Ora, assim que ele explicar, ele vai conseguir mostrar que todos operam da mesma maneira, é por isso que a gente pode ficar tranquilo. No mundo dos humanos, por exemplo, sempre terá causalidade. É uma resposta incrível. Mas isso não termina tudo, não é? Porque começa com a sensibilidade, com a intuição, que esse é o espaço e o tempo. Então os sentidos nos atingem e imediatamente a gente só toma conhecimento desse impacto dos sentidos quando eles são enquadrados dentro do espaço do tempo. Ora, mas a gente faz alguma coisa a mais do que só receber esse impacto e colocar espaço e tempo nele. E a gente coloca conceitos nesse impacto. Então a gente juntou sensibilidade e entendimento. Mas tem mais uma parte da nossa faculdade de conhecimento, que é a razão. E esse não é difícil de entender como esse negócio está presente. Quando a gente está conhecendo, está nesse processo de conhecimento, a gente vai ter a impressão, a gente vai fazer uma operação sintética, de junto uma coisa na outra, de que parece que existe um eu. Parece que existe uma consciência, que faz o quê? Que confere unidade às coisas e que revela uma identidade na pessoa que pensa. Não parece que a gente tem um eu? Que confere unidade, que confere identidade a esse sujeito? Ora, tanto parece que esse é o ponto de partida do Descartes. Ele vai dizer que o sujeito pensante é a ideia mais clara e distinta, é o ponto de Arquimedes, a partir do qual a gente pode construir o edifício da filosofia. Só que era uma substância, é uma coisa. Tanto é que ele chama de res cogitans. É uma coisa. Ela tem um status ontológico. Para o Kant não é nada disso. O eu
essa consciência que surge para a gente nesse processo sintético, nessas operações sintéticas que a gente faz, não é, de modo nenhum, uma substância. Inclusive por quê? Para que fosse uma substância, substância é o quê? É uma categoria do entendimento, uma categoria pura do entendimento. Você teria que ter recebido um dado dos sentidos para que a categoria se aplicasse. Ora, então esse eu não é isso. Não é assim que você opera. Esse eu, essa vontade de agrupar esse monte de estímulo interno, é uma ideia da razão. O que é a razão, então? Razão é aquela parte da nossa capacidade de conhecimento que ela tem uma certa ambição. É a ambição de ir além da experiência. Ela quer explicar não só a causalidade entre dados, ela quer ir além. Razões do sentido da vida, ela quer isso. Ela quer encontrar aquelas ideias que explicam, que sintetizam de forma elevada a multiplicidade das coisas. Tem 3 ideias, para você entender melhor, Kant pensa em 3 ideias da razão. A ideia de mundo, a ideia de alma e a ideia de Deus. Então vejam, a razão é aquela capacidade, aquela faculdade do conhecimento que faz o quê? Ela junta as coisas. Ela tende a unificar. Esse é o caráter dela. Então, se a intuição trabalha com os dados sentidos, o entendimento com as operações da mente, as operações do intelecto, a razão é aquela faculdade que vai tentar unificar tudo isso em 3 grandes ideias. A ideia de mundo é aquela ideia de conjunto. Não é a experiência que você tem do mundo particular, não é isso. Isso você recebe dos sentidos. Agora, você não tem a ideia geral de mundo, a ideia de cosmos. Isso você não experimenta. Isso é um negócio que não está no mundo. E não é uma categoria do seu entendimento. Isso é uma ideia da razão que serve para tentar agrupar, unificar, juntar todos esses estímulos externos que a gente recebe. É como se a gente estivesse tentando dar uma explicação final, fazer uma síntese geral de todos os estímulos externos que a gente recebe. Assim como a alma seria a ideia que unificaria todos os estímulos internos que a gente tem. Ela juntaria. Existe um sujeito que pensa, que tem uma identidade, e é esse sujeito que é o responsável por agrupar todos esses estímulos internos. Assim como a ideia de Deus, ela agruparia todos os estímulos externos e internos. Seria como que a explicação final das coisas. Só que, e aí é importante pensar, você tem que parar por um momento. Ora, o nosso conhecimento tem um limite muito claro. Ele tem que ter dados dos sentidos. Ele começa com uma experiência e aí ele aplica as categorias do entendimento. Significa que não há conhecimento sem participação da experiência. Essas ideias da razão, que são recursos mentais, elas são funções que servem para alguma coisa, para unificar os progressos que a gente tem na experiência. Elas ajudam. Só que elas não fazem parte do conhecimento. A unificação que elas fazem é ilusória. Elas não estão trazendo um dado novo. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque pode acontecer, e é inevitável. O ser humano tem esse ímpeto de tentar conhecer, com toda a força do mundo, sobre o mundo, sobre a alma e sobre Deus. Se você vai ler o Agostinho escreve isso. Eu só me interessa 2 coisas. Eu só quero conhecer sobre a alma e sobre Deus. Eu não quero saber mais sobre nada. Só me interessam esses 2 assuntos. Olha, esses 3 assuntos, acrescentando o mundo, que nem isso interessava ao Agostinho. Mas esses 3 assuntos, o mundo, a alma e Deus, são os objetos próprios da metafísica. É isso que a metafísica fala. Qual é a estrutura do mundo, o ser enquanto ser. Ela fala sobre a alma, qual é a estrutura da alma. E ela fala sobre Deus. Ela prova que Deus existe, ela fala que tipo de atributo Deus pode ter. Ora, lamentavelmente, o Kant está tentando mostrar que... Não, está tentando não. Ele está mostrando. O Kant está mostrando que isso é impossível. Você não pode conhecer o mundo, a alma e Deus. Essas são só estruturas mentais
que a gente aplica ao mundo, às experiências, para unificar. Mas isso não é conhecimento. Você não conhece essas coisas, porque não dá. Para conhecer, você teria que experimentar. Imagina Deus. Como é que você experimenta Deus? Você não experimenta Deus. Não tem como experimentar Deus. Sabe, manifestações do sagrado que você tem. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Não. Isso não serve, porque são experiências sobrenaturais. Você tem que ter uma experiência do mundo sensível, mas Deus, ele nem ao menos é sensível. Deus é espírito. Então você não tem. Na verdade, faz parte da ideia de Deus, inclusive. Deus não está preso a isso aqui. Deus está fora, Deus está além. Então, ele nunca vai se apresentar aos sentidos. Ora, se ele não pode se apresentar aos sentidos, nunca seremos capazes de conhecer Deus. Quando a gente esquece isso, quando a gente deixa esse nosso ímpeto por essas ideias unificadoras, gerais, tomar conta, a gente vai cair num negócio que Kant chama de antinomias da razão. O que são antinomias da razão? É quando a gente ignora o limite do nosso conhecimento e a gente acha que pode falar sobre essas coisas. Vai acontecer que a gente vai ter bons argumentos para provar A e vai ter bons argumentos para provar não A. A gente vai chegar num ponto em que não tem como decidir. Por exemplo, você pode tanto mostrar bons argumentos a favor da liberdade humana, como você pode mostrar argumentos ótimos contra a liberdade humana. Como é que você sai dessa sinuca de bico? Você não sai. Por quê? Porque você não pode conhecer sobre isso, não dá. Ela ultrapassou o seu conhecimento. É por isso que você caiu nesse buraco. Você não sai dele. Você pode tanto argumentar que o mundo tem um início e que ele é limitado, assim como você pode muito bem demonstrar que ele é eterno e ilimitado. Como é que você sai desse negócio? Você não sai, você está preso a uma antinomia. Você pode, ao mesmo tempo em que mostra que o mundo ele é fundamentado de uma causa necessária, que o mundo tem que ter uma causa necessária, que seria Deus, você é incapaz de mostrar que Deus existe. Não dá. Ultrapassa a nossa capacidade de conhecimento. Você não pode fazer. Então, o trabalho do Kant coloca limites extremamente severos ao nosso desejo metafísico. A gente vai continuar querendo? Vai. A gente vai desejar muito falar sobre o mundo, falar sobre a alma e falar sobre Deus. Só que não dá. Pelo menos não pela via do conhecimento teórico. Vai ter outra possibilidade de conhecimento? Vai. Kant é brilhante. Não dá para fazer conhecimento teórico? Não dá. Ultrapassa. Mas o fato desse desejo nosso por essas ideias unificadoras representam alguma coisa. E, ainda que a via teórica possa não ser o melhor caminho, o ser humano também tem uma função prática. A razão do ser humano é eminentemente prática. Sempre que a gente se vê obrigado a escolher entre um caminho ou outro no nosso dia a dia, escolhas éticas, a gente vai descobrir que a razão vai aparecer. Então a razão, ela pode, talvez nesse caminho da prática, fornecer algum elemento que sacie nossa sede por essas ideias da razão. Mas aí não é mais conhecimento teórico, é conhecimento prático, é outra coisa. É tema para uma outra aula. Por que a resposta do Kant é conhecida como uma revolução copernicana? Aliás, se você quiser ler sobre isso, o prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura é o texto perfeito. É extremamente legível, curtinho, incrivelmente agradável do Kant. Dê uma lida. Ora, o que ele faz? Ele vai estabelecer diferença entre os juízo analítico, que não diz muita coisa, porque o predicado está contido no sujeito, não acrescenta nada novo, e o juízo sintético, que pode ser a posteriori, que acrescenta um predicado ao sujeito, só que será sempre particular. Então, o que interessa para ele é um juízo sintético, que adicione alguma coisa, um conhecimento novo ao sujeito, mas que não seja particular, que permita universalidade. Então, tem que ser a priori, antes da experiência. Ora, como é que isso é possível? É possível porque o ser humano tem estruturas cognitivas que vão funcionar, que vão permitir que ele conheça. E ele só conhece com essas estruturas. Não dá para conhecer sem essas estruturas. Significa que, quando ele conhece, ele não está conhecendo o mundo como ele é nele mesmo, mas o mundo como aparece a ele. Fenômenos.
Ora, essas estruturas que ele tem, que se aplicam a esse mundo, são a sensibilidade, a intuição pura, que é o espaço e o tempo, o entendimento, com as suas categorias, que são 12. Por exemplo, a categoria de causalidade, que é o que explica por que a causalidade é garantida, porque faz parte da nossa estrutura. Então, todo o mundo humano, aquele mundo que é experimentado pelo ser humano, estará sujeito a essa categoria. Então, você pode ficar tranquilo. A causalidade, se ela apareceu a um ser humano, ela estará lá presente, porque ela já foi devidamente enquadrada pelo conceito de causalidade. É uma experiência, é um fenômeno. Um fenômeno só aparece ao homem sob essa categoria, não tem jeito. Então é o próprio homem que garante a causalidade. Ora, só que o homem também encontra dentro dele as ideias da razão, ideia de mundo, alma e Deus, que tentam unificar, fechar com chave de ouro toda essa multiplicidade de estímulos. Só que, lamentavelmente, a gente não pode conhecer essas coisas. Nem o mundo, nem a alma, nem Deus. Então há limites muito claros para o conhecimento humano. Só que o conhecimento humano agora é garantido. Ele não passa mais por aquele risco que teve com Hume, de depender do hábito. Não, você pode ficar muito tranquilo. Quando você sobe num avião, a física que garante que esse avião vai subir e vai descer direitinho, ela é forte. O alicerce dela é seguro. Por quê? É garantido pela nossa estrutura do conhecimento. Você não precisa ficar com medo mais. A física que a gente faz é uma física boa, é um conhecimento bom. Então o Kant, ele inverteu as coisas. Ele colocou o sujeito no centro e fez o mundo girar ao seu redor. É o mundo que o homem constrói, capaz da sua capacidade, que a gente conhece. Não é outro mundo. Fácil, não é? Ora, mas a gente tem visto que, desde o início da modernidade, a ideia de que as luzes da razão devem nos guiar, ela está presente com grande força nesses pensadores. Mas o que exatamente significa isso? Quais são as consequências de se deixar guiar pela razão? Isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Até lá!